Pronto. Quem que vai fazer a prece hoje? Olha, hoje eu não sei, mas na semana que vem nós já temos candidatos. Dona Marisa me disse que na semana que vem é ela que fará a prece. Eu tô Vai mesmo. achando que vai. Oh, ela Vai deu um mesmo. ok, ó. Tô Tô achando sabendo. que ela vai mesmo. Mas será que a Marisa existe ou é só um avatar? Eu não sei, eu nunca vi. Eu nunca vi ela. Ninguém nunca viu ela? Mas tá me manifestando é porque tá Não, mas aí. quem será? Você quer fazer a prece hoje, Samir? Ele tá preparado? Podemos, não tem problema. Então pronto, aí o Samir faz hoje pra gente. Podemos iniciar então? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, serenando nossos pensamentos e agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que possamos ter um estudo abençoado, inspirado pelos bons espíritos, que se porventura qualquer espírito que não permita ou tente não permitir que esse encontro se realize, que ele seja amparado pela espiritualidade amiga e que seja encaminhado para o local mais adequado com muito amor e carinho, como sempre. Que possamos evoluir como pessoa, como espírito e que possamos abençoar a cada um que está aqui, os que não puderam estar aqui também, que possam ser abençoados, que possamos aprender cada vez mais com o nosso querido amigo André Luiz e o nosso querido mestre amigo Jesus. Que assim seja. Muito bonita a prece, Samir. Obrigado. Então, hoje a gente vai entrar no capítulo. Qual que é o número do capítulo? 38. Capítulo 38, que é o caso Tobias, né? E o caso Tobias é muito interessante porque ele toca de perto assuntos mais da terra, né? E trazendo algumas curiosidades no além de coisas que começaram aqui na Terra. Então, quais são os pontos principais desse capítulo? Primeiro, os tipos de casamento que existem. Só lembrando, né, o André Luiz foi chamado pelo Tobias para conhecer a casa dele. Chegando lá, morava ele, a Hilda e a Luciana. E aí, quando elas foram explicar a composição, o Tobias foi explicar a composição do lar, falando que as duas já tinham sido esposas dele, né? O André Luiz ficou obviamente assustado, porque ele trazia esse resquício que todos nós carregamos um pouco, né? Assim, dos ciúmes, né? Falou assim, mas, gente, mas como assim? As duas foram casadas com ele, as duas estão morando aqui junto, né? Ficou meio confuso. E aí, gente, desculpa, deixa eu só tomar um pouco de água aqui que tá difícil. E aí, a Luciana e a Hilda começou explicando para ele como é que eles haviam chegado naquela situação ali de plena fraternidade, né? Vivendo os três juntos. Então, ele explicou que a Hilda com o Tobias casaram por amor mesmo, né? Era um casamento espiritual. E aí ela já começa a explicar. Ó, quem apareceu? Muri. Oi, Coisa boa, gente. Muri. Quem é vivo sempre aparece. Seja bem-vinda. Não gosta de preconceito, morto também aparece, a gente só não enxerga. Eu adoraria enxergar, mas eu não consigo. Então, aí esse capítulo discorre sobre os tipos de casamento que existem, né? Que é o casamento espiritual,
o casamento por amor, o casamento de fraternidade, o casamento de provação e o casamento dever. E que o casamento da Hilda com Tobias tinha sido de amor, né? Um casamento espiritual, que é baseado no amor. E só que logo que ela foi ter o segundo filho, ela desencarnou no parto, né? E aí, deixando 2 filhos, ela era, pelo que eu entendi, que ela era nova ainda. Deixa eu ver aqui. A Maria falou aqui. Peraí, deixa eu ver. Acho que a internet, nossa, não tá muito boa. Não. Ah, não. Gente, desculpa não ligar a câmera. Estou no interior e a internet está só por Deus. Não tem problema não, Mori. Então, ela explicando que o primeiro casamento dos dois era um casamento por amor espiritual, e aí logo que ela desencarnou, o que deve acontecer muito é que ela ficou ligada, né, à casa antiga dela, porque ela ficou preocupada, porque ela tinha acabado de dar à luz a um filho, né, eu faço ideia, um sentimento de mãe, acabou de dar à luz, não pode cuidar do filho pequeno, mais o outro filho que ficou, mais o esposo que ela amava. Então ela ficou desconsolada ali, né, vivendo, rodeando o lar, tudo, sem saber o que fazer, desesperada, até que, assim, preocupada também, quem que cuidaria dos filhos dela para ela. Só que ao mesmo tempo que ela ficava preocupada, ela nutria um grande sentimento de posse, que eu acho que é muito comum nos relacionamentos, né? Quando casa, nutrir esse sentimento de posse. E aí, passado um ano do luto, o marido dela, Tobias, casa com a Luciana. E ela fica irada, ela fica transtornada e ela tenta de tudo que é jeito atrapalhar aquele relacionamento, virando uma obsessora ali do lar, né? Só que ela não estava reconhecendo que a Luciana tinha sido um verdadeiro anjo ali na casa dela, porque além de cuidar dos filhos, estava cuidando do marido, da casa. Só que o sentimento de ciúmes possessivo, ele cega as pessoas, né? E com relação a isso, tem até um livro muito interessante do Raul Teixeira que chama A Saga do Ciúme, que fala da inutilidade, né, do sentimento dos ciúmes. Porque quando o amor é verdadeiro, não precisa de você ter ciúmes, né? Os ciúmes é um resquício do instinto do apego, do instinto animal que a gente tem mesmo. Então, algo que a gente tem que, se a gente está no relacionamento, e mesmo que não seja relacionamento amoroso, um relacionamento com a família, é um sentimento que a gente tem que buscar combater e buscar não sentir, né? Porque é um sentimento inferior. Então, ela ficou muito transtornada até que a avó dela, que já estava desencarnada há um tempo, foi até ela socorrer. E aí eu até grifei, porque eu achei interessante o que ela falou. Perguntou para ela o que ela estava fazendo dos ensinamentos religiosos que ela tinha tido, né? Se ela era uma leoa ou uma alma consciente de Deus, porque ela estava agindo instintivamente mesmo. Foi quando então ela sentiu vergonha e ela foi para nosso lar, começou a estudar lá, né, para poder reconhecer todo aquele sentimento e aí depois, mais preparada, ajudar o lar dela, tanto o esposo quanto os filhos, quanto a Luciana. E aí, quando eles desencarnaram, todos estavam vivendo juntos em nosso lar, mas isso tinha sido um grande sacrifício para a Hilda para chegar nesse ponto, né? De combater os ciúmes e de entender a Luciana, que era a nova esposa do Tobias, como uma irmã, com sentimento fraternal. Então, ela, com muito esforço, ela conseguiu chegar naquela situação. Só que quando a Luciana desencarnou, quem achou estranho tudo isso e quem passou por essa dificuldade que a Hilda tinha passado no começo foi ela. Porque aí ela já estava com... Você imagina só, você casa, aí você desencarna, aí você chega do lado de lá, aí a primeira esposa do seu marido, por exemplo, tá do lado de lá e ela que é o verdadeiro amor dela, o amor espiritual dela. E aí você, vamos dizer assim, sobra, né? Então, para ela ficou incompreendido isso, ela se sentiu muito mal. E ela custou muito para poder compreender isso. E foi justamente com a ajuda da Hilda, que já tinha passado por essa situação, que ela conseguiu vencer esse sentimento
e posteriormente ser acolhida ali no lar deles, vivendo os três em fraternidade. Então, os três não estavam vivendo um relacionamento amoroso. A Hilda e o Tobias já haviam, né, já tinha desenvolvido o sentimento do amor de homem e de mulher, o casamento por amor, e eles continuaram, vamos dizer, em casamento espiritual ali. E a Luciana não, a Luciana ficou como uma irmã deles, tanto da Hilda quanto do Tobias. E quem havia sido o verdadeiro amor dela, da Luciana, o noivado espiritual dela era com outra pessoa. E essa outra pessoa já tinha reencarnado, e ela viria depois para poder reencontrar com ele. E aí eu me lembrei do livro Consolador que eu li há pouco tempo, né, do Emmanuel, falando sobre as almas gêmeas. Se vocês não leram, gente, pelo menos esse trecho das almas gêmeas é muito interessante. Até tem uma nota no final do livro, depois reiterando esse tema, que fala que às vezes as almas que são muito afins, às vezes por malbaratar o amor, o tempo junto, é igual o Guilherme tá falando, um exemplo é o Públio Lentulus e a Lívia do há 2000 anos, que é o Emmanuel, e a Lívia, que é a alma espiritual dele, né? Dele assim, no modo de falar. Então ele fala que às vezes eles malbarataram o tempo junto, ou um não valorizou o outro, ou errou muito, e aí até como uma forma de provação mesmo, eles vêm em várias vidas separadamente. Então às vezes se casam com outras pessoas, mas aí o casamento vai se enquadrar em outras categorias, né? Como aqui tá falando, de fraternidade, de provação ou de dever. E o que eu acho muito interessante aqui é que eles também falam que há muitos casos desse em nosso lar. Então é só a gente olhar na Terra. Tem muita gente que fica viúvo e casa novamente, né? E quando desencarna, qual que vai ser a situação? A maioria das pessoas, por nutrirem esses sentimentos de ciúmes, de possessão, elas não conseguem compreender do outro lado quando o marido ou a esposa que ficou contrai novas núpcias, né? Então, ficam como os verdadeiros obsessores, sofrendo e fazendo sofrer também quem ficou, porque fica obsidiando o lar, aquela energia chega, né? De qualquer forma ela chega. Então, falou que quem não sabe, quem não luta para poder vencer esses sentimentos, como fez o caso aqui no Tobias, eu acho que até como forma de alertar a gente, né? Que foi trazido esse caso aqui. Quem não souber combater os sentimentos de posse, de ciúmes dentro do relacionamento e vier a desencarnar e o marido ou a esposa se casar com outra pessoa, possivelmente vai ser um candidato aí a sofrimento e também a fazer sofrer aqueles que ficaram. Então, falou que tem muitas pessoas que desencarnaram que estão no umbral, porque elas não souberam desenvolver esse amor fraterno. Então, eu acho que a grande lição aqui é os tipos de casamento que existem. Eu acho que muito na Terra que ainda é casamento de provação e dever, pelo menos assim pelo índice de divórcios, de brigas e tudo mais, é difícil você ver um casamento verdadeiramente espiritual ou pelo menos fraterno, né? A gente vê mais, quer dizer, o mais comum de se ver é casamento pela provação e pelo dever, que também são sagrados, porque você não está naquela situação ali por acaso. Sem endossar também questões extremas de violência, né? Porque ninguém é obrigado a suportar isso. Mas é a questão dos tipos de casamento que existem, que eu acho, esse é achismo meu, que aqui na Terra tem mais de provação e de dever, claro que tem casos, e nós conhecemos, de fraternidade e de amor. A questão da gente saber desenvolver dentro de um relacionamento um amor saudável, um amor baseado um amor cristão, né? Sem as amarras do ciúme, da possessividade, do egoísmo, né? A gente saber desenvolver isso enquanto a gente está aqui, porque do outro lado as coisas podem mudar. E aí, quanto mais apegado a gente estiver, quanto mais equivocada a nossa ideia de relacionamento for, mais difícil vai ser para a gente, para quem convive com a gente, né? Para combater esses sentimentos. E a questão do desenvolvimento, né? Dessa fraternidade legítima.
A Hilda, ela não tinha isso e nem a Luciana, e elas desenvolveram pela vontade própria delas. Elas tiveram ajuda, no caso da Hilda, da avó dela. Então, você vai ter ajuda, todo mundo vai receber ajuda, mas depende muito de você querer mudar também, de você enxergar que aquilo ali tá errado, que são sentimentos e instintos inferiores que você tem que combater e melhorar tentar se despojar disso. Se você ainda é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa possessiva, você ir tentando trabalhar isso para poder evitar situações diferentemente dessa aqui, mas como as outras em que as pessoas se encontram até no umbral por conta disso, né? De mal direcionar os sentimentos. Alguém gostaria de comentar? Assim, pelo que eu li, assim, foram os pontos que eu achei importante de trazer. Eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa. Samir, Eu só Daniele, Muri. na verdade, assim, a atitude dela, da esposa do Tobias, depois do desencarnar, é parecida com a do André, quando ele desencarna. Só que ele não fica obsediando, né? Só no finalzinho, né? No final. Mas eu só não entendi uma coisa. Eu tinha entendido que eles eram, mesmo depois do desencarne, no plano espiritual, eles estavam casados, entre aspas, ou eu entendi errado. Só os dois, né? Só Tobias com a Hilda. É isso que você tá perguntando? O Tobias com a Hilda, sim. Porque já eram almas que estavam juntas há muitos séculos, muito tempo. Então, elas tinham como se... É como se continuasse o relacionamento delas lá de lá por conta da afinidade que eles tinham, né? Porque quando a gente tá do lado de lá, eu até anotei aqui. Mas aí ele explica também no começo. Ele fala do casamento em nosso lar se dá pela afinidade plena. Então, no caso, a Luciana serviu ali por algum motivo que a gente não sabe, porque não foi trazido no livro. Ela casou com Tobias, ajudou o Tobias com os filhos, né? Mas talvez o sentimento deles a gente não sabe, né? Mas pelo que parece, o casamento deles era fraterno, não tinha aquele sentimento de amor espiritual, de afinidade plena, como ele tinha com a Hilda. E como a gente desencarna, a gente fica junto com quem a gente tem realmente afinidade plena, né? Aí é claro que ele ia voltar a ficar com a Hilda. E, por outro lado, a Luciana estava morando ali com eles, mas já tinha um outro espírito, um outro noivo, que era uma pessoa até que já reencarnou, que fala lá, né? Que era, por sua vez, o casamento espiritual que ela faria, entendeu? Aí por isso que eu falo que é importante ler a parte do consolo. Vou colocar depois lá no grupo sobre as almas gêmeas que o Emmanuel fala. Não é almas gêmeas no sentido assim superficial da palavra, é no sentido de pessoas de almas que reencarnam muitas vezes e desenvolvem uma afinidade muito pura, né? E sempre vem junto, sempre um ajudando o outro. Eu não sei se eu esclareci. E também o próprio Tobias fala, apresentou, o André Luiz descrevendo, apresentou duas senhoras. Engraçado é isso, ó, uma já idosa e a outra bordejando a madureza. Aí fala que esta era a sua esposa, ou seja, a esposa do Tobias, a que estava bordejando a natureza. Aquela, a idosa era a irmã, sua irmã. Fala, uma minha esposa e aquela minha irmã. Ou seja, a Hilda, que desencarnou bem antes, tinha uma aparência mais jovem, um pouco, era uma idade madura. E a Luciana, que fala claramente aquela, né, que é a primeira que descreve aqui sua irmã, a Luciana, que foi por último, eu acho que eles viveram mais e ela tinha aparência de idosa. Engraçado, né? Ela tinha aparência de idosa, e o Tobias não. Eu acho o Tobias com a Hilda uma aparência mais de pessoas de idade mediana, né? E a Luciana com aparência idosa. Talvez ela tenha desencarnado por último, né? E tenha ficado com a aparência. Ficou mais tempo. E ela fala também que ela fala que ela para perceber desde o início o casamento era um casamento de fraternidade, desde o início. Ela tinha percebido? Era para ela perceber. E ela não percebe aqui. Ela fala aqui, ó, quando desposei Tobias,
viúvo, já deveria estar cerca de que, com certas probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo, né? Porque ele, né, deveria saber que ele gostava muito da esposa dele e sofreu muito pela perda. Aí ela deveria saber que era fraternal. Aí falou que foi o que me custou a compreender. Só que até a gente mesmo, né? Assim, a gente não. Agora estudando, a gente sabe que tem esse tipo de casamento, né? Mas a maioria das pessoas não sabe. Elas nutrem mesmo um sentimento de posse muito grande pelo companheiro, né? Então, e aqui não narra exatamente, fala mais superficial, mas eu imagino que a Luciana deve ter sofrido muito quando ela desencarnou. Porque se ela passou mais tempo da vida junto com Tobias e tudo, e aí vamos supor que, suponhamos, né, que ele desencarnou antes, ela foi depois, talvez já estava esperando reencontrar com ele, não sei, não dá para saber. Aí você chega do outro lado, ele tá com a outra e você. Sobrou. Tô sobrando aqui, né? Eu gosto dele, meu marido, mas. Então, assim, deve ser um sentimento difícil, né? Eu acho que aconteceu isso. Ele, por ser mais velho, ele deve ter desencarnado mais cedo. E a Hilda, que já tinha desencarnado, logicamente, estava esperando ele e eles estavam juntos lá. E eles que acolheram ela, a Luciana. Né? Então, quando ela chega lá, tá lá o casal. A Amor falou, deve ser difícil mesmo. Deve ser muito difícil, nossa. Porque você já tá acostumado com a pessoa, você casou com a pessoa porque você gosta, aí quando chega do lado de lá não é bem assim. Então, assim, a Hilda já tinha sofrido e já estava compreendendo quando a Luciana chegou, mas aí a Luciana, por sua vez, estava passando por aquele processo, um pouco diferente, porque era outra situação, mas que a Hilda passou, né? Ver aquela pessoa que ela amava com outra, né? Mas aí ela teve a recompensa dela, que aí ela ia encontrar com quem ela tinha verdadeira afinidade. Então, né? a gente deduz que ela foi esclarecida, então ela tomou consciência de quem que ela conheceu, sabia quem que era né, o parceiro dela mesmo, de verdade, e aí ele já tinha planejado, já tinha reencarnado, e ela estava esperando o momento dela ir. Nesse momento aqui ela estava mais tranquila, porque ela sabia quem que seria o marido dela mesmo, né? Mas até esse momento, né? De compreender tudo, por isso que a gente tem que ir preparando mesmo, não tem outra saída, tem que ir preparando. Agora o André Luiz, ele fala que ele não aceitaria isso de jeito nenhum e que acha que a esposa dele também não iria fazer isso com ele. Por isso que ele vai ter uma decepção muito grande, né? Porque fala assim, eu não faria isso por respeito à minha esposa. Ele fala que não. Né? Mas ele aprontou casado, né? Todo mundo sabe que o spoiler. Ele fala que ele não faria isso, mas vamos ver, né? Mas eu falo assim, mas minha Zélia também não aceitaria isso de jeito nenhum. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Comentar? Às vezes um ponto que a gente não tocou aqui. Porque essa questão do relacionamento também a gente vê assim, da forma que a gente compreende um relacionamento, tentando aprender, né? Eu não sei, você quer colocar mais alguma coisa, Samir? É que, na verdade, isso me surpreendeu nesse capítulo, quando eu li essa parte do casamento. Eu não imaginava que isso no plano espiritual também funcionava assim. E eu fico pensando, porque eu imaginava que o casamento ele tinha sido, entre aspas, estipulado, determinado pela igreja. A igreja católica, enfim, sei lá, a religião aqui no planeta Terra, vamos dizer assim. Que ela que tinha instituído que o homem deveria se casar só com essa pessoa. E aí eu fiquei me perguntando, eu só não falei o nome das moças, mas a que vai reencarnar, eu esqueci o nome dela. Aí eu fiquei me perguntando, se ela tem um amor verdadeiro, desculpa o termo, que raios ela se envolveu na vida do Tobias para ficar com o Tobias, me deu um bololô na minha cabeça. Se ela tem um amor verdadeiro, por que ela foi se emaranhar com o Tobias que, teoricamente, não tinha nada a ver com ele? Não, mas... Deixa eu ver. Espiritualmente. Então, sabe, e todo mundo, né? A questão toda é a seguinte, a gente foi acostumado muito nós fomos educados pela Igreja Católica durante séculos, né?
eu creio que nós somos espíritos que evoluímos aí nessa jornada aqui na Terra, no Ocidente, na maioria dos casos, na maioria das vezes. Então nós somos influenciados pela cultura judaico, né, católica ocidental, né, que vem desde lá Abraão, que influenciou, embora Abraão estivesse no Oriente, né, essas três religiões surgiram no Oriente Médio, mas que marcam muito, principalmente o cristianismo, né, esse braço, uma das religiões, né, uma das correntes, porque tem o islamismo e a religião hebraica, que o judaísmo espalha pelo mundo todo, o islamismo fica mais no Ocidente, no Oriente, um pouco na África também, mas nós fomos educados através do cristianismo, principalmente da Igreja Católica. Mas aí ela criou um monte de conceito, aquilo que o Deus uniu, o homem não separa, que não é bem assim, porque fala que ela é representante de Deus na Terra, então se ela uniu, Deus uniu. E não é bem isso, é só questão formal, essa coisa das formas, né, do exterior. Então ela faz o ritual, ela que é a detentora da cristandade, representa Deus na Terra, então ela uniu, ninguém separa. Por isso que durante muito tempo ficou essa coisa da indissolubilidade do casamento, demorou a aprovar as leis de separação e divórcio, né? Basta lembrar que o Brasil foi em 77 que foi aprovado isso, né? Antes era desquite, preconceito com a mulher que era separada, desquitada, que chamava tal. Mas se eu for analisar, como diz o Divaldo, o Guilherme vai gostar, na evolução socio-antropossociológica da criatura humana, ao longo de milênios, nós éramos poligâmicos, né? Principalmente o homem. Pela própria natureza do instinto sexual, a mulher ela é mais recatada pela a força, né, da energia, ela cuida do lar, da prole, do lar, ali do ninho, da caverna, da tribo, e o homem é expansivo, sai, é bruto, né? É a natureza da energia sexual do homem. Então, a maioria das culturas, o homem era poligâmico. Basta lembrar, Abraão teve 3 mulheres, no mínimo, né? Que foi a Sara, a Agar, que teve o Ismael, o primeiro filho, e a Quetura, que ele teve um monte de filhos, né? O Ismael não. O Ismael é só a Rebeca. Agora o Jacó 4. Eles eram poligâmicos. Os árabes todos poligâmicos e tudo mais. Só que isso aí vai fazendo com que a gente tenha experiência com várias criaturas ao longo do tempo. Do ponto de vista espiritual, o que fica mesmo é o vínculo afetivo, o vínculo do sentimento. O que aconteceu com a Luciana? E muitas vezes, como a Miriam falou, você com algumas criaturas que você tem mais afinidade, você não vai encontrar com ela toda a vida, não. E nem todo momento no mundo espiritual. Basta lembrar que o Emmanuel, por causa do que ele fez, ele ficou muito tempo sem encontrar com a Lívia. Né? Ele ficou 25 anos sem conversar com ela, casado, de tudo que aconteceu, ela evoluiu muito e ele deve ter ficado muito tempo sem encontrar com ela, e encontros esporádicos, né? Isso é do romance das vidas do Emmanuel. Do Emmanuel. Não há 2 mil anos. Então, ou seja, sabe, a gente não encontra com todo mundo, você tem aquela afinidade, não. Então a Luciana, ela não estava talvez em contato com esse amor dela aí, nessa vida que ele encontrou com o Tobias. Ele deveria estar ou encarnado em outro lugar, sem um encontrar com o outro, ou no mundo espiritual, sem um encontrar com o outro. Então o que deu para fazer ali foi com o Tobias. É o Tobias que apareceu na vida dela. E deveria ter sentido também por causa de outras questões que envolvem a família toda aí ao longo dos séculos, né? Alguma afinidade Filho, eles deviam ter. ela tinha algum compromisso com ele poderia ter algum débito com ela, ou com os filhos dele, ou porque ela não iria encontrar com o grande amor dela, e ele que tinha mais afinidade, ele ia auxiliá-la nessa vida, com exemplos, com instrução. Tem muita coisa, ela auxiliando ele. Aí nem sempre você vai encontrar com o seu amor, né? Naquele momento. Aí quando ela desencarnou, aí ela teve lembrança, né? Encontrou com ele, é ele, tal, mas nessa vida não estava, agora nós vamos encontrar. Esse negócio da família também tem a questão que, como a gente ainda nós somos espíritos imperfeitos, né?
Então, a configuração da família vai mudando. Então, nem sempre quem é marido e mulher vai ser sempre marido e mulher, quando não é, né? Então, Que é o meu pode ser capítulo. que você tenha uma configuração de família ali hoje, e aí pode ser que na outra vida você seja casada com seu pai, por exemplo. Então, por isso que vem muito. Nós vemos muito. O complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo, muitas, às vezes, mães muito agarradas com os filhos, às vezes já foram esposas. É o complexo de Vai Édipo mudando, mesmo. né? Vai mudando a configuração da família, porque a intenção é a sublimação do amor, né? É você. O sentido de tudo não é ficar casal, porque quando chega a condição de Jesus, de Maria, não tem casal mais. Os espíritos não têm sexo mais. E não tem mais necessidade de um amparar o outro dessa forma de união. Então, por isso que o que Emmanuel fala é durante uma etapa da jornada nossa, de almas mais afins. Depois, quando você evolui muito e chega à condição de espírito crístico, até mesmo antes, você não tem mais essa coisa de parceiro. Você tem vários amigos, né? Vários companheiros, Várias né? afinidades. Várias né? afinidades. E já acabou essa questão de homem e mulher há muito tempo, né? Isso já ficou para trás. Então Jesus não tem. Jesus é um espírito que é crístico desde quando a Terra existe. Então, desde quando a Terra existe, ele já superou essa condição de animalidade e essa necessidade afetiva de ter um parceiro. Ele tem a humanidade como irmãos e, de certa forma, filhos, né? Então ele ampara todos, né? Ele ampara todos. Eu creio que Jesus não vai ter uma parceira. E eu acho uma heresia o que muitos falam aí, que ele tinha contato com Maria Madalena. Ele tinha um caso com Maria Madalena. Isso é um absurdo. Primeiro que não tem nada disso na Bíblia. Nada fala disso. Nada. E segundo, nenhum registro histórico disso. E segundo, que ele já tinha sublimado isso tudo. Né? Ele via em Maria Madalena a mesma coisa que ele via em Pedro, que ele veria em Judas, um irmão. Jesus já é um homem integral, né? Ele já sublimou as duas energias, a masculina e feminina, há muito tempo. milhões de anos. Então, não Agora, esses disso. casos dos livros de André Luiz, né, eles são bem próximos a nós. Né? A gente já está bem... A única diferença que tem entre eles e nós é só a carne, é só o corpo físico. Eu acho que esse caso de Tobias foi trazido exatamente porque a quantidade de casos problemáticos de casais que casaram novamente depois da viuvez e que geraram muitos problemas na espiritualidade é muito grande. Então, eles trouxeram meio que assim, ó, gente, presta atenção, as coisas acontecem mais ou menos assim, então fica atento. Nada desse negócio, ninguém é de ninguém. Tem até um livro que tem esse... Eu nunca li, mas tem um livro que tem esse título, Ninguém é de Ninguém, então... Mas uma outra coisa que pode ser, que dentro do assunto que a gente acabou de comentar, às vezes esse parceiro da Luciana era um dos filhos aqui do Tobias. Então a Hilda estaria junto com o que seria o marido dela, a união dela, né? Quem garante? Às vezes um desses filhos do Tobias, que não era filho consanguíneo dela. Então, tá dentro do assunto do meu capítulo, porque a dona Laura vai explicando para ele aqui, quando as almas não se ajustam, né, nesses sentimentos todos de posse, ciúme, elas se odeiam e não resolvem vir juntas como marido e mulher para reconciliar, vem de forma consanguínea, vem como filho. Aí que tá essas relações. Por isso que tem esse arquétipo aí, trazido pelos gregos, né, da figura de Édipo com a mãe. Porque tem muito isso de algum parceiro que você já viveu e é seu filho. Aí tem um complexo de Édipo. Que, ou seja, você gosta muito do filho, só que não é gostar do filho, ter relacionamento com o filho. Isso é incesto, né? Você tem um sentimento maior por ele. É porque ele já teve alguma coisa no passado. A Muri tá falando aqui que o Ninguém é de Ninguém é da Zíbia. E tem filme também. Eu vi mesmo que tinha um filme. E falando da Zíbia, até lembrei aqui, tem um livro da Zíbia que é muito bom, que chama Laços Eternos. Principalmente pro Samir aí. Ele traz exatamente isso que eu falei, a questão da configuração da família, que muda, sabe? De uma pessoa que foi amante, que vira filho. Então, é tudo com o intuito também de sublimar o amor, né? Então, às vezes, você...
igual você vê, assim, uma mãe que é muito agarrada com o filho, às vezes ela teve um relacionamento numa vida passada muito conturbado, de muito sentimento de posse, de ciúme, gerou muita tragédia por conta desse sentimento descontrolado. E aí ela renasce como mãe daquele que gerou muita confusão. E aí você vê um sentimento de uma mãe meio conturbado. Ou então, quando tem muito ódio, né? Se tiver muito ódio também não reconciliam, os dois espíritos não reconciliam, vem um como pai e filho, né? Ou mãe, filho, filha, para reconciliar através do laço consanguíneo. Porque eles não conseguem perdoar o outro. Aí quando vem filho, já melhora bastante isso. Depende muito também, depois do tempo pode aflorar muito ressentimento, muito sentimento ruim, né? Mas é uma forma de ir abrandando esse sentimento ruim. A Muri e a Dani falando, né, que é legal, que elas não colocaram reparo em algumas questões. Por isso que é legal o estudo em conjunto, né, porque às vezes a gente lê um negócio e não se atenta a alguma coisa, algum detalhe, e aí depois o outro vem e traz. Então, mais algum comentário sobre... Pode passar para frente. Pra gente passar? Então, o próximo capítulo é o 39. Que já até antecipamos algum assunto, né? Então, o que acontece com o André Luiz? Ele ficou chocado com isso. Igual eu também fiquei na primeira vez que eu li, eu confesso que eu fiquei chocada. Mas basta lembrar que isso não são com todos os espíritos. A senhora Laura aqui, a mãe do Lisa, vai explicar para o André Luiz, né? Ele teve um momento de folga e lembra de visitar o Lisas e para conversar com a dona Laura, que possivelmente, eu acho, não vi comentário nenhum, ela deve ter sido mãe dele em alguma vida. Eles têm um laço assim, afetivo muito grande, né? Entre a Laura e o André Luiz. Então, aí ele vai procurá-la para esclarecer esses assuntos tudo. Ele fala que ela fala para ele que é normal lá, existem outros casais, assim, o próprio Tobias também, outras configurações, né, familiares assim lá. E que isso acontece nos locais mais equilibrados. Ela fala aqui que se caracteriza pelo pensamento elevado, né? Então, no local assim mais ou menos parecido com o nosso lar, para melhor, né? Que os espíritos já têm mais consciência, já têm mais um pouco mais de compreensão. Porque se tiver a incompreensão, revolta, apego, aí é sofrimento, né? Para quem estiver ainda com esse tipo de sentimento. Fala que isso é normal, né? Então aí vai falando da criatura, como é que evolui. É muito tempo que a gente ficou preso à animalidade, ao apego, à posse e tudo mais. Depois você vai compreendendo melhor a vida e vai entendendo essas coisas todas, né? Esses arranjos que são feitos, reconciliações que são feitas durante muito tempo. A própria Luciana mesmo é isso, é o que tinha para aquele momento. O parceiro dela, talvez com quem ela seria casada de verdade, não estava encarnado ou estava encarnado noutra situação. Como eu falei, poderia ser até um filho ali. Então é uma forma de ampará-lo com esse amor de mãe, às vezes sem ser mãe consanguínea, né? Que ela seria, se ela não teve filhos com Tobias, ela cuidou, né, dos dois filhos dele, né? Então, isso tudo vai acontecer demais no mundo espiritual. Quantas vezes a gente já casou por aí, ao longo dessas vidas? Quantas pessoas nós abandonamos? Aí que essas questões que ela vai esclarecendo para ele. Todos esses relacionamentos que a gente teve. Né? O homem é propenso a fazer mais coisa errada. Ainda mais quando não tem instrução. Né? Tá mais ainda sem evolução, sem consciência, sem desenvolver o sentimento, a preocupação com o outro. Quando você é homem, você está mais propenso a falhar. A mulher, durante essas culturas que a gente teve, principalmente no Ocidente, a mulher era mais. Ela foi protegida, até, como eu falei, né? Ela foi protegida pelo machismo. Então a mulher era muito policiada. Não, estou falando desse ponto de vista. A mulher, por não ter tanta liberdade, ela saía fazer tanta coisa errada. O homem tinha, né? Aquela coisa. Até pouco tempo eu ouvia isso na minha cidade. Prenda suas réguas, que meus cavalos estão soltos, né? Meus filhos podem fazer o que for, mas se for fazer com a filha, já muda de história, né? Eu falava-se isso no Nordeste, tem isso demais ainda hoje, né Guilherme? Né? Então, o pai machão, meu filho pode. Agora, se fosse a filha dele, aí já seria complicado.
Então a mulher foi muito educada a casar virgem, ser muito controlada, o namoro em casa, vigiado, aquela coisa toda. E o homem podia se esbalar, o pai principalmente, e as mães também nem ligavam tanto. Os filhos saem, né? Vão pra gandaia, pra noite, né? Faço ideia, antigamente, né? Antigamente não tinha essas boates, essas festas que tem. Antes eram bordéis mesmo, né? Então, as mulheres que não eram mulheres de família, eram as mulheres que iam para os bordéis. Então foi isso que acabou acontecendo com aquela empregada que passou pela casa do André Luiz, que já é assunto do outro capítulo, né? Então o que acontecia? Os homens iam para essas farras, iludiam as mulheres, abandonavam as mulheres, mulheres então de famílias mais pobres, com homens de famílias ricas, importantes, não poderiam casar. Então saía destruindo. Isso tudo vai gerando débitos, vai gerando muita dor, muito sofrimento, suicídios, doenças, penúria, né? Uma mulher com um filho que às vezes nem sabe que o pai, família rica, nem sabe que teve o filho, que a mulher fugiu, né? Os pais dele às vezes mandavam, né, sumir com essa mulher, que ia criar o neto dele longe, não queria nem saber. Inclusive, é o tema, essa cultura machista que gerou muita. Isso aí que o Roberto tá falando, no próximo capítulo vai ser falado sobre isso o próprio André Luiz, né? Que abusou dessa condição dele e fez sofrer outra pessoa. E às vezes assim, alguém, filho de família muito rica, gostava de uma outra pessoa mais humilde, mas não podia casar. Eu só lembrei aqui do médico de Homem de Almas, que é uma história real. O médico de Homem de Almas, pelo que eu já vi o Chico falando, o Arnaldo Rocha falou, tudo, que é o livro que o Chico mais gostava. E ele falou que a escritora do livro, eu não sei o nome correto, se é isso mesmo, é Taylor Caldwell. Ela foi de verdade a mãe do Lucas, né? Então a Isis, o apóstolo Lucas, né? O evangelista Lucas, que o livro é sobre ele, médico de homem de almas, a história de Lucas. E a Taylor Caldwell, a escritora, ela é lembrança dela de vida passada. Então ele é um livro anímico, de lembranças dela, do inconsciente. E o Chico fala que o livro é real. Então é uma história real mesmo. Ela lembrou de vida passada mesmo, que isso aflora, é uma lembrança da faculdade anímica. E ela, o Diodoro Cirino, era filho de um senador romano, família patrícia, e era apaixonado por ela, pela mãe do Lucas, a Isis. E não poderiam casar, porque ela era serva deles, é uma escrava, né? É a serva dele. Então ela não pôde casar com o Diodoro Cirino, que vai ser governador da Síria. Ele vai ser governador da Síria. Por isso que Lucas vai para a Síria, está lá em Antioquia, a sede do... Porque no Império Romano, a província toda lá no Oriente, ali naquele local da Palestina, era na Síria. Porque uma época ela tiraram ela da Palestina, depois da tetrarquia lá de Herodes, e levou para a Síria. Então a sede era em Antioquia. O Diodoro Cirino, ele iria casar com ela, né? O que acontece? Ele não pode e casa com uma romana. E ele sempre foi infeliz. Quando ela morreu, o pai do Lucas, que era servo da família também, que era grego também, tinha morrido, aí eles se casam. Por isso que aí o Lucas vai viver com ele lá em Antioquia. Então, ou seja, famílias tradicionais não podiam casar com pessoas pobres. Ainda mais com servos, né? Na época do Império Romano, outras culturas aí, egípcias, gregos, não podia misturar classes, né? Basta lembrar na Índia, né? Aquelas castas, você não casa um Brahmane, um Vaishya, um Kshatriya com Shudra, né? Os Shudras são os serviçais, são os trabalhadores. Os Vaishyas são aqueles políticos, militares, né? E os Brahmanes são os intelectuais, sacerdotes. Eles não misturam entre castas, principalmente a casta mais baixa. Até hoje, isso é velado lá, é proibido, mas até hoje não mistura a casta. Então acontecia isso, sofrimento. E aqueles pais que não deixaram o filho casar com quem gostar, aí eles vão pagar caro por isso, eles vão ficar afastados de quem eles gostam durante
Várias vidas. Por isso que às vezes você não encontra com quem você mais gosta. Porque por causa de problema que você já causou, por causa da lei de causa e efeito, você vai ficar afastado. Imagina um pai que não deixa o filho casar com quem ele ama, por interesses, ele vai ficar depois numa outra vida, várias vidas, sem ter contato com quem ele gosta de verdade, sem essa ligação. Por quê? Porque ele fez sofrer no sentimento, vai sofrer no sentimento também, né? Então ele vai explicando isso tudo aqui para ele, que os espíritos que não se reconciliam, que um não perdoa o outro, que não compreendem, eles têm esse problema, eles vão sofrer no mundo espiritual. E vão sofrer depois que encarnarem, né? Então, aí a Laura vai explicar que o caso dele, do Tobias, que é a vitória da fraternidade. Por quê? Porque é a fraternidade real. Porque eles amparando a Luciana, ela deveria precisar de auxílio, talvez um espírito menos evoluído ainda. A própria Hilda também não era muita coisa, que ela teve muito apego, muito rancor, né? Mas depois se esclareceu. Mas a ligação entre os dois era mesmo mais verdadeira. Então era a Hilda e o Tobias. Aí só que eles estavam juntos lá, amparando a Luciana, então tratava a Luciana como irmã. E aí ela se planejando para encarnar, encontrar com o seu verdadeiro amor, né? Vai explicando isso tudo para ele. E a grande questão desse capítulo é quando ele fala: se as almas não se reconciliarem aí nesse processo todo, se ficarem no ressentimentos, ódio, incompreensão, aí é sofrimento no mundo, né, no umbral, né? Mágoas, rancores e tudo mais. Aí a forma para corrigir isso tudo é reencarnando, um sendo filho do outro. Porque se eles não conseguem reajustar no mundo espiritual, eles vão desenvolver sentimentos aqui na carne, pelos laços consanguíneos, né? Que é uma coisa mais animalizada ainda. É aquela coisa da posse, né? Tá ali perto, é meu filho. Porque tem muita mãe que a maioria das pessoas aqui gostam muito do filho, trata bem o filho porque ele é filho. Porque na verdade ninguém é filho de ninguém. O outro, o filho do vizinho, o outro pode sofrer, passar fome, não quer nem saber. O meu filho não pode. Nós somos muito egoístas ainda, né? O meu filho tem de tudo. Mas nunca sobra nada pro filho do outro, aquele que está abandonado, aquele que está na rua, né? Então, já vi palestrantes falando muito sobre isso, é uma verdade. Nós gostamos, às vezes, de um filho porque ele é filho. Às vezes, por trás disso, tem coisas, sentimentos ruins por trás disso. Um abandonou o outro, um matou o outro. Mas esse apego por causa da ser prole, né? Mas aí já é o início do sentimento, da evolução do sentimento, de um pelo outro. É a forma que eles usam para desenvolver o sentimento, né? E às vezes é tão forte o vínculo assim de ódio, de raiva, que você vê filho matando pai, pai matando filho, porque nem na carne, nem com laço consanguíneo conseguiu superar isso, né? Tem esses casos também. Mas aí são pessoas que falharam aí nessa tentativa, né? Então, aí a forma que eles fazem é isso, né? De vir na mesma família para ir abrandando. Aí ela fala assim, olha, e depois de estar tudo pronto, assim, já abrandado o sentimento, quando desencarnam, em vez de desenvolverem melhor esse sentimento, estudarem mais, um compreender o outro, para melhorar isso, piora tudo no mundo espiritual, volta a estaca zero, ela fala isso. Toda essa construção que foi feita, tudo ela vai se desmorona no mundo espiritual, porque lá aflora tudo, né, sentimentos todos, aí tem que encarnar de novo para tentar reajustar. Então, às vezes se desfaz depois de, assim, de muito trabalho. Não é engraçado, engraçado isso, né? Que na hora que vai encontrar um com o outro, aí desfaz tudo que foi feito. Fala assim, ó, espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatia na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Ou seja, eles estão juntos, desencarnam, aí estão ali para reconciliar, um auxiliar o outro, aprender e tudo mais. Aí quando estão reencarnando várias vidas também, quando vai desencarna, aí aflora tudo. Em vez de ser o contrário, né? Para ir melhorando. Aí ela vai falar da questão principal, que é o perdão, né? Sem o perdão verdadeiro, você não consegue desfazer esses laços, né, de sentimento, né, ruim. De ódio, de rancor, de mágoa e tudo mais. Aí um perdoando o outro que vai reconciliar, que vai ter outros reajustes, outros
rearranjos, e ela vai falar da importância dos casamentos, da experiência sexual, que depois que a criatura está evoluída, já conhece, já está espiritualizada, tudo isso vai marcar, vai ser importante, vai ter consequências para o espírito, né? Então, então para ter muito cuidado com esses relacionamentos todos, porque isso aí vai deixar mágoa, vai deixar ressentimento, e isso aí vai ser ruim para quem causa e também para quem sente. Então, que eu me lembro, mas é isso. Se alguém quiser comentar também mais uma coisa. Eu acho que a responsabilidade afetiva aqui, né, que aí já vai ser tema pro próximo capítulo, é muito importante, porque a gente vê hoje em dia como é que tá tudo muito fluido, né, sociedade, muito líquido, né, sociedade líquida. É que os relacionamentos, assim, eles estão sendo jogados fora, né? Se qualquer briguinha as pessoas estão separando, igual reforçando, não estamos falando aqui de casos extremos de violência, né? Ou de clara incompatibilidade, mas assim, qualquer coisinha as pessoas estão separando, não estão tolerando mais umas às outras. Então tá tudo muito assim, banalizado, muito superficial. E às vezes um do relacionamento não tem responsabilidade afetiva, né? Às vezes tem o sexo descontrolado e aí quer ter várias experiências e nisso no caminho vai ferindo várias vidas. Então tudo isso tem consequência, né? Alguém quer comentar alguma coisa, algum ponto, alguma... Então aí aqui já tá faltando 7 minutos para finalizar essa chamada. Aí a gente vai. Aí você manda outra, Guilherme? Porque aí já é a parte do Guilherme que ele vai falar. Aí se alguém quiser comentar, já vai pensando, aí já vai comenta. Pensando, comenta na próxima. Então vamos finalizar aqui, tá? Quem semeia, colherá. Não entendeu isso? Aí, Guilherme, você quer. O capítulo. Você quer começar, Guilherme? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, né? É isso, se alguém quiser, fique à vontade. Enquanto aos capítulos passados deixamos de recomendação literária, constelação familiar, jogo de ângeles. Tá um pouquinho baixo, Guilherme. Eu não sei se para as outras pessoas tá bom, mas eu acho que tá um pouquinho baixo. Lá no... Me ouvem melhor? Eu estava falando baixo. Deixamos como recomendação literária Constelação Familiar do Espírito Júnior de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco e SOS Família, também psicografia de Divaldo por espíritos diversos, para atender estas questões das responsabilidades afetivas e do convívio em sociedade. Quem semeia, colherá. O título já é bem marcante, porque nos diz respeito à lei de causa e efeito. É uma questão tão natural quanto a morte para nós, uma fatalidade. No capítulo, defrontamos André Luiz visitando a ala feminina dos campos, onde ele trabalha. Então, ao lado de Narcisa e Nemésia, ambas trabalhadoras, ele encontra uma pessoa do seu passado terreno, Elisa, como já citado anteriormente, ao qual, pela leviandade, pela juventude aflorada, teve um envolvimento e que ambos seguiram suas vidas, ela caindo em desgraça e ele momentaneamente a esquecendo em carne. Esse é o primeiro ponto que gostaríamos de destacar sobre o esquecimento parcial. Como a nossa consciência trabalha manipulada pelo nosso ego, a fim de que não soframos com as atitudes irrevogáveis do nosso orgulho, da nossa vaidade,
da nossa impetuosidade e por aí vai. Tem aquela até frase popular: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece nunca. Então são as questões que ficam gravadas em nosso perispírito. Em verdade, quem bate também não esquece. No entanto, nós preferimos ignorar para que não assumamos as responsabilidades perante os nossos atos. No entanto, quem semeia colherá. E eu destaquei 4 partes que eu acho importante e nós vamos dividir a nossa fala nelas. E me veio muita coisa em mente que não teríamos tempo de discorrer. Mas além dos 2 livros citados, um de Joana de Ângeles e outro de Espíritos Diversos, gostaríamos de acrescentar também Calvário de Libertação, a segunda parte, onde traz, no ambiente espanhol, principalmente Saragoça, essa questão familiar, afetiva, de instrução castrativa para as mulheres e a liberdade, a fanfarronice para os homens. Calvário de Libertação é um ótimo livro para se sofrer junto com as personagens. Tem uma fala de Narcisa bem própria para o drama de consciência que André Luiz sofria naquele momento. Porque pensemos, ele já um pouco mais consciente das suas ações, um pouco mais liberto dos paradigmas que alimentavam enquanto pessoa terrestre, material, ele sofreu, ele ficou constrangido, confrangido, oprimido com aquela situação porque ele tinha que ressarcir. E nós digamos tinha porque é um dever de todos nós ressarcir, não pagar, como exige a lei kármica, mas ressarcir através de atitudes benévolas àqueles que prejudicamos ou porventura tenhamos interferido em suas vidas. Então, mediante aquela situação em que ele ficava assim, mas o que eu faço? Essa é a hora em que nós nos deparamos com a possibilidade de crescimento. São as situações de desafio que Joana de Ângeles aborda no seu livro Jesus de Atualidade, capítulo 1, Jesus e Desafios, como patamares de evolução para a criatura que não pode ficar na zona de conforto. Somos colocados quase como forçosamente em situações que nos incomodam para que não nos coloquemos à predisposição da ociosidade inútil, porque esta em nada nos acrescentando, mas contribui para o nosso afastamento, a nossa não relação com a divindade, com o Criador. Então ele é colocado naquela situação, já tendo atravessado outras, como ele mesmo fala do amigo de seu pai, que ele ajudou, e que dividia essa culpa com o pai. Então, ali era ele por ele. A responsabilidade que ele tinha se comprometido, porque semeou no coração daquela mulher a leviandade. Nós, fazendo uma volta histórica, temos as mercadoras de ilusão, vendedoras de ilusão, prostitutas, enfim, qual nome se queira dar. E vemos Jesus não defendendo o modelo de ação, porém não julgando. E a conversa sempre é a mesma, mas elas estão no pecado, elas estão em erro, estão sujas, mas não poderiam ter feito isso sozinhas. Quem foi, pois, que as sujou? Quem foi que deu-lhe a oportunidade para que isso ocorresse? Então, nós entramos nesta questão da dubiedade da moral humana, que por muito imperfeita ainda é vacilante.
nossa condição. Então Narcisa coloca, e eu achei esse trecho de um brilhantismo enobrecedor. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Quem semeia colherá. Todos nós, enquanto semeadores de ações, porque em vivendo intimamente o nosso mundo interior e externamente em sociedade, assumimos responsabilidade uns com os outros perante as leis divinas, que regem o nosso comportamento, que por mais arbitrário que possa parecer, não foge a essas leis. Tanto é que aqueles irmãos que postam-se em equívocos por milênios, por séculos praticando maldades, uma hora chega a sua vez de reencarnar-se, de expandir a consciência para além dos horizontes em que eles estavam cultivando as suas sementes não germinadas. Porque Jesus, o grande semeador, ele depositou em cada uma semente que, mais cedo ou mais tarde, florescerá e dará frutos. Não importante quantos sejam, porque todos nós estamos destinados à perfectibilidade evolutiva originária da criação. Então, quando ela coloca que não é frase doutrinária, é realidade universal, é porque isso independe do nosso conhecimento. Vejamos, a maioria de nós está em estado de consciência de sono, de ignorância predominante. Tanto é que nós nos comportamos mais pelo instinto, pelas reatividades psicológicas, do que verdadeiramente consciente dos nossos atos, de nossas ações, de nossas emoções e pensamentos enquanto organismo celular da sociedade. Por isso, quem pisa no meu pé, eu piso e ainda um pouco mais forte para descontar a raiva que em mim foi gerada. Se eu sou roubado, utilizo de subterfúgios para tentar fazer justiça ao meu padrão de mundo de vivência, a forma como eu enxergo o mundo. E assim vão se moldando as relações sociais, afetivas, inclusive. A sociedade líquida, o amor líquido, que o Miriam citou, do filósofo Zygmunt Bauman, é uma questão muito interessante, porque nós vemos que nessa onda de divulgação nas redes sociais, onde nós expomos muito mais da nossa vida espelho, que não é a imagem real, em que todos, ou pelo menos a grande maioria, é extremamente feliz, passa o tempo todo viajando, comendo das melhores coisas e não tem nenhuma responsabilidade perante aqueles que estão em sofrimento, quando as têm, com interesses, com subterfúgios em troca da divulgação, são vidas vazias. Então chegamos em uma outra citação literária: vidas vazias, benfeitores de mentiras. E essas vidas vazias, elas não se locupletam com nada. Pensam que o dinheiro, quando não seja a possibilidade máxima de felicidade, seria aquele impulsiômetro para que se alcance a felicidade. No entanto, morrem trabalhando para o dinheiro e, quando chega ao fenômeno biológico, percebem que não viveram. Porque desgastam-se em conquistas materiais, em objetivos materiais que são eminentemente transitórios. A vida passa, a experiência reencarnatória finda, e as criaturas preparam-se consigo mesmas, vazias, exatamente do jeito que reencarnaram. Digamos, por assim, numa análise um tanto quanto rasa, que essa foi a vida de Elisa.
ela não buscou propósitos engrandecedores, a vida não lhe facultou, talvez, algumas oportunidades de mais esclarecimento, e ela também não se predispôs. Então, esse conjunto de situações fez com que ela padecesse muito tempo de sentimentos e emanações negativas, da qual não soube utilizar-se da concessão divina, que é a reencarnação. Também não predispõe dos conhecimentos à época, digamos, muito infantis, viveu como uma mulher da carne e morreu assim. Só que para nossa gratidão ao Criador, há a realidade espiritual. E nós somos colocados de frente com a nossa consciência e perguntado, assim como na parábola dos talentos, o que foi que nós fizemos com os talentos que Deus nos confiou. Por isso, esta não é uma frase doutrinária, é uma realidade universal. Todos, sem exceção, morrerão e encontrarão, após o túmulo, a sua consciência. E os frutos que semeamos, bem e mal, responderemos por eles, porque quem semeia, colherá. Eu achei esse título perfeito. E então passamos, vou dar um pequeno tempo, se vocês querem comentar alguma coisa. Nós temos ainda mais 3 tópicos, porque senão eu me empolgo e aí a gente adentra a noite falando sobre isso. Querem comentar? Miriam, Roberto, Sani, Muri, Daniele. Aqui, só uma coisa. Marisa me pergunta porque ele está em preparação para a prece da semana que vem. Então, Guilherme, só uma coisa aqui. O André Luiz, ele não teve tanta culpa exclusiva. A culpa não foi exclusiva dele, né? Porque ela já era meio leviana, né? Tanto que ela fala que a culpa deveria ser compartilhada, né? Se ela odiasse eles, ela deveria odiar a si mesma, porque ela deu brecha, né? Então, ela não foi, assim, uma vítima que o André Luiz seduziu, não. Ela também se insinuava, tudo. E não é bem claro o que aconteceu com ela. Parece que ela se tornou prostituta, né? Que ela fala que conheceu de perto o prazer, o luxo, o conforto material. Parece que ela foi alguma coisa assim. Ela se deu bem nessa atividade dela, né? Que ela ela ganhou muito dinheiro, parece, né? Tem contado alguns homens ricos, né? Ela teve o luxo, prazer e tudo mais, até que ela se adoeceu, né? Você deve comentar aí pra frente. Mas ela teve culpa, né? Porque ela não estava sozinha. O André Luiz não agiu assim. Ela não era nenhuma ingênua, né? Mas ele tem responsabilidade, né? Por isso que ele se deparou com essa colheita, né? Que não foi à toa, né? Deixa. Uhum. Exatamente. Vamos chegar lá ainda. É por isso que André Luiz tem um drama de consciência. E não exatamente uma culpa pelos atos proliferados. Então, na mesma página, seguindo o parágrafo, nós temos bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Essa também foi uma frase muito marcante no capítulo. E falando em bem-aventuranças, deixo aqui outra indicação literária. Hoje nós estamos ricos. Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, capítulo 3. Ela comenta sobre as bem-aventuranças como ninguém. Então, bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Todos nós somos, em maior ou menor grau, devedores. Porque agindo e educando-se através de erro, tentativa, até lograr o acerto e consolidá-lo no nosso íntimo, todos nós contraímos débitos.
E o nosso planejamento reencarnatório, como já foi falado antes, é baseado nesses débitos que nós contraímos. Por isso, os arranjos familiares são plenamente consolidados a partir da visão da reencarnação. Então, o Roberto tem uma dívida com a Miriam e tem uma dívida com a Dona Marisa. Por isso, em determinado momento da existência dele, ele encontra com a Miriam, eles se consorciam e ele começa a ressarcir os débitos, tanto com a Miriam como com a Dona Marisa, a partir de ações benévolas. Colocamos mais uma vez que nós não pagamos ou não reencarnamos, por exemplo, para a visão de ser assassinado por alguém. Não é planejamento de ninguém ser assassino. Nosso planejamento é ressarcir os nossos erros através de ações benévolas. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Ou, em algumas traduções, arrancai-a fora. Então, são nessas considerações que os arranjos familiares são moldados e as relações afetivas, amorosas, são feitas. Por isso que somos, querendo ou não, devedores. No entanto, o que difere de um para o outro, como já falamos também, é a consciência que se expande perante as responsabilidades que vão nos sendo atribuídas nas leis de Deus. Hoje estamos aprendendo a doutrina espírita, revivendo mais uma vez as lições de Jesus, tentando moldar as nossas características imperfeitas nos passos dele. E nos reajustando. Essas são as condições que nós estamos moldando para podermos pagar os nossos débitos. Estamos trabalhando, por exemplo, a paciência, a humildade, a tolerância, a indulgência, o perdão, para então pagar ou ressarcir os nossos débitos contraídos anteriormente. São as causas anteriores das aflições, junto com as causas atuais das aflições. Porque como ainda não somos perfeitos ou perfectíveis, estamos ainda contraindo novos débitos. Queira Deus que menores que os passados, e assim sucessivamente, até que eles cessem na nossa fatura espiritual. Mais uma parte de valor interessante para a nossa reflexão é no diálogo que André Luiz começa tecendo com Elisa. Em determinado ponto, ele pergunta se ela não odeia aquele que lhe fez mal, e ela disse que para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesma. Nós vemos uma claridade espiritual muito presente na fala dela, porque quando praticamos o mal, estamos primeiro praticando a nós mesmos, visto que para emanar um ódio, para emanar uma raiva, uma ira, um momento de fúria, nosso psiquismo se descontrola, para que então ele jogue. Então, quando fazemos o mal, estamos fazendo o mal primeiro a nós mesmos. E na condição de desencarnado de espírito, aquilo ali modifica o nosso cérebro, levando muitas vezes à dita loucura, ao desregulamento psíquico, mental da criatura espiritual. Imaginemos que nós, enquanto encarnados, tem até um livro de onde eles falam sobre isso, mas eu não me lembro exatamente qual é, em que elas relacionam
os tipos de energias negativas com as doenças que podem ser originadas. Eu não vou me lembrar agora do livro, mas eu sei que tem. Não sei se é da série psicológica. Então ela relaciona um ódio que gera um câncer em algum órgão específico, ela faz essa relação. Então, quando nós alimentamos esta questão da energia negativa, os frutos do mal estamos semeando em nós mesmos os frutos maléficos. E porque quem semeia colherá, aquela coisa vai tomando a gente, nós perdemos propósitos, nós perdemos sentido. Isto quando tínhamos algo em mente. A maioria de nós não tem nenhum propósito no sentido de evolução. Passamos pela matéria ainda na visão da unicidade da existência. E por conta disso não conseguimos vislumbrar algo a mais. São as vidas vazias da atualidade que vêm num carro específico, numa casa de campo ou numa casa na praia, todo seu fanal, toda a sua alegria, toda a sua felicidade. E quando conquistam, se conquistam, não aproveitam. E ficam, meu Deus, por que eu não consigo aproveitar o que eu batalhei tanto para conquistar? Porque são conquistas vazias. A verdadeira propriedade, como nos diz também o Evangelho, no capítulo 16, ela é angariada nas conquistas do Espírito. Elisa está tendo contato com essa verdadeira propriedade agora. Porque, como falou Roberto, na carne ela servia a mamão. Servia aos seus gostos, aos seus prazeres, às suas excitações, seus vícios, enfim. Assim como André Luiz, que apesar de ter ações benévolas, assim como cremos também teve Elisa, majoritariamente viver centrado em si mesmo, na questão individualista. Então, todas essas situações em que nós nos envolvemos são de âmbito muito complexo, mas são de facílima resolução. Amar. O amor que foi tratado aqui, ainda com caracteres primitivos do ciúme, da posse, do ódio translocado, todos eles são passíveis de serem modificados, como fez nossa querida Hilda, através de muito esforço, de muito empenho, para compreender a situação. Eu lembrei até na hora que o Miriam estava comentando do caso do Dr. Bezerra Menezes, que a mulher desencarnou e confiou a irmã a ele, mas disse-lhe que era por pouco tempo que ela ficasse com Bezerra. Então, de maneira muito graciosa, nós vemos que as enfermidades da alma, não especificamente nesse caso, mas as enfermidades da alma, elas são passadas para o espírito da mesma forma como elas se configuram, como elas se comportam no entendimento. Então, o que é que nós temos que modificar é o entendimento do espírito. O entendimento do espírito só se modifica a partir das ações na matéria, porque o espírito não se modifica no plano espiritual. Se fosse assim, ninguém necessitaria reencarnar. Ele precisa atravessar a matéria com todas as condições que lhe são impostas para estar em condições de ressarcir os débitos anteriores. Por isso, bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Nós só vamos ser devedores em condições de pagar a partir das experiências sucessivas e progressivas
que a reencarnação nos proporciona. E por fim, a título de comparação, nós citamos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos credores e dos devedores. Pincelando a parábola, um senhor chamou um súdito que lhe devia. E este súdito, não podendo pagar no momento exato, pediu ao rei compaixão, misericórdia ou comiseração. E então o rei, tendo piedade para com ele, o libertou de sua dívida e mandou ele voltar e prosseguir com a sua vida, dar seguimento a ela. De encontro com um rapaz que também o devia, levantou pela gola e estertorou: miserável, paga o que me deves, senão mando-te prender agora. E porque o amigo não lhe tinha como pagar, replicou a mesma súplica que momentos antes ele tinha tido com o rei: não tenho como pagar agora, dê-me um pouco mais de tempo. E ele, tomado pela raiva, disse que não, e mandou prender. No entanto, nós sempre temos uma nuvem de testemunhas a nos acompanhar. E aquelas nuvens de testemunhas, oportunamente, estavam encarnadas e foram delatar aquele que antes tinha sido absolvido pelo rei. Quando o rei soube, expressou a sua raiva, mas como ele pôde não perdoar alguém quando eu lhe tinha sanado os débitos? Então mandou chamá-lo e prendê-lo. Nós somos assim, um pouco assim, ou muito assim, depende da nossa observação. Enquanto devedores, queremos sempre cobrar, queremos sempre exigir: o outro me deve isso, o outro me deve aquilo. E não reparamos nas nossas dependências. O quanto eu estou compromissado com o outro. Fiz-lhe algo, é como Santo Agostinho, na questão do Livro dos Espíritos, que nos pede para fazer um exame de consciência. André Luiz passou por um breve drama de consciência que, acredito, todos nós o passaríamos, porque não examinava sua consciência. Ele vinha melhorando a sua humildade, o seu reconhecimento perante as atividades sociais, que não necessariamente exigiam dele de imediato uma transformação íntima, mas apenas um melhoramento. E por fim, ele corrigiu os atos dele, não necessariamente educando-se. E quando enfrenta uma oportunidade de sanar um débito, é que ele é chamado à educação. E por conta desse drama, ele não esperava essa pessoa. A sua consciência a colocara no inconsciente para que não sofresse, motivado por... Então esse drama de consciência aconteceu porque não foi feito um exame. Se ele tivesse feito um exame bom, com quem é que tem responsabilidades a cumprir? Aquilo não teria acontecido. Mas tudo nos serve de aprendizado moral, porque somos seres que temos uma vida inteira pela frente. E então, evoluindo de vidas vazias, encontramos, segundo o livro, vida plena. A plenitude que todos aspiramos, assim como André Luiz está começando a aspirar na nossa narrativa, é de plena comunhão, plena concórdia para com os desígnios divinos, para com as orientações de Jesus Cristo.
Por isso, vida plena, vida cheia de afetos, de amorosidades, de felicidades e de trabalho. Porque eu acho que já tenhamos entendido que o trabalho tem uma importância significativa em toda a nossa evolução espiritual. Ele que motivou André Luiz a encontrar este débito perdido, digamos assim. Ele que motivou André Luiz a sair da sua concha, do seu lugar comum, como diz o Espírito Hammett, para os horizontes novos do espírito que desperta da consciência. Então, tudo isso vale a pena a reflexão, e aí nós aqui deixamos aberto para quem quiser comentar, finalizando com o título do nosso capítulo de hoje: Quem semeia, colherá. Fiquem à vontade. Uma coisa que eu achei interessante, só para a gente finalizar, né, é a sequência, né, de experiências que são traçadas por André Luiz, que aparentemente são casuais, mas não são, né, a gente sabe que não são. Tudo isso já é uma preparação para aquilo que ele virá a viver no futuro aí, que vai ser narrado para a gente. Então, acho que a disposição de cada capítulo, de cada experiência que ele foi tendo, tudo vai sendo desencadeado de forma que ele vá no futuro viver uma determinada experiência que vai falar aí no livro. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito desse capítulo? Então, vamos finalizar, né, porque já deu nosso tempo. Então, aí você vai ler a mensagem, Guilherme? Aí o Guilherme vai ler a mensagem e a gente já finaliza. No domingo de Páscoa, onde nós acreditamos a Jesus, o fenômeno da ressurreição, onde passados os momentos terríveis da crucificação no Gólgota, da passeata na Via Crucis, no choro, no lamento de Maria de Nazaré, do suicídio de Judas, da negação de Pedro e dos seus apóstolos não comparecendo ao derradeiro momento, é que escolhemos mais uma poesia do Espírito Maria Dolores, a poetisa da espiritualidade superior, do livro Coração de Vida, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo número 37, Aviso. Está sendo procurado homem considerado Galileu. 33 anos, pele clara e expressão triste. Cabelos longos e barba maltratada. Marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente, é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando-se de a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos.
considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu, quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre dois ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo, por favor de um amigo. Após o terceiro dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Muito linda, viu, Guilherme? Boa escolha para hoje. A ressurreição é a Páscoa, né? A Páscoa cristã é a ressurreição de Jesus, né? Então, gente, até semana que vem. A gente já está chegando aí no final do livro. E aí, conforme for surgindo algum comentário, alguma coisa, mandar no grupo, tá? Então, um abraço a todos, uma ótima semana. Até a próxima. Obrigada a todos. Tchau.